Minha cunhada, na minha verdade relativa, porque a verdade absoluta só pertence a Deus, né? Todos nós temos uma verdade relativa. Na minha verdade relativa, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que nasce cega, ela sofre, né? Logicamente, porque ela sabe que outras pessoas conseguem enxergar, mas ela nunca sentiu o prazer de olhar uma natureza, de olhar a beleza de uma rosa, né? Ela nunca sentiu nada disso, ela só sente por tato as coisas, né? Mas ela sofre por ser cega. Agora, eu creio que a pessoa que não nasceu cega e que depois de um determinado número de anos ela fica cega, na minha opinião, ela sofre mais. Porque ela usufruiu de toda a beleza que esse planeta lindo e maravilhoso que nós vivemos nos dá. E de repente ela ficou usurpada, né, por uma doença de tudo isso e ficou cega. E, na minha opinião, ela sofre mais do que aquele que nasceu cego. Mas por que eu estou te dizendo isso? Cunhada, deixa eu ver uma coisa. Eu vou te contar um pouco da minha vida, né? Eu nasci em berço de ouro. Graças a Deus, nunca tivemos necessidade. Quando eu nasci, eu fui até os 7 anos de idade, fui 2 vezes de navio, no McCormack, com a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, uma tia, fomos para a Argentina, que naquela época, né, em 1950, 51, era como se viajar para a Europa, né? Nem o brasileiro vinha para a Europa, nem os Estados Unidos. Então, ir para a Argentina de navio era uma coisa que muito pouca pessoa conseguia. Meu pai conseguiu importar carros, que só tinha carro naquela época quem tinha dinheiro. Você tinha que fazer a importação, pagar quando o carro chegasse, né? E quando fizesse a importação já tinha que dar 10% do valor do carro. Então meu pai, quando importou carro Manchester da Inglaterra para minha mãe andava de carro, então as pessoas olhavam os outros de carro na rua e diziam, esse aí tem dinheiro. Só para você ter uma ideia de que eu nasci nesse berço, certo? Só que aos 7 anos de idade, por motivos que não vale, não é necessidade de se ressaltar nem prolongar, minha mãe separou-se do meu pai. E meu pai, minha mãe, uma judia, meu pai um amazonense, de uma família tradicional de Manaus, família Paz de Andrade. Meu pai ameaçou de nos levar, eu e minhas 2 irmãs, para Manaus. E minha mãe viveu fugindo do meu pai durante anos, né? Se não me engano, uns 6 a 8 anos ela andou fugindo do meu pai. E nesse período nós passamos dificuldades que eu creio que você nunca passou, em você e suas irmãs. Para você ter uma ideia, eu almoçava talharim, jantava espaguete, e minha sobremesa era cabelinho de rancho, quando não letria. Você deve conhecer isso tudo. E eu passei comendo isso meses, anos seguidos. Pra você ter uma ideia, eu não sabia mais o que era carne, o que era queijo, tudo aquilo que eu tinha conhecido na minha vida, até os 7 anos de idade. Então foi um bate assim de 10-0 a nossa vida econômica e financeira. Minha mãe morando num quarto-sala com 3 filhos, tinham saído de uma casa de mais de 800 metros quadrados, né? Então foi um bate muito grande. A mãe andou fugindo do meu pai durante anos e nós sofremos muito com isso. Passamos o pão de amassou, como a gente costuma dizer, né? Então, mas por que eu estou te dizendo tudo isso? E por que eu fiz essa comparação com o cego? Porque a tua irmã me contou a vida que vocês tiveram com dificuldade. Lógico, uma família com 10, 11, 12 filhos, não há quem não tenha dificuldade, só se for muito milionário, coisa que não acontecia com seu pai, que era um homem trabalhador, né? Então eu sei das dificuldades que vocês passaram desde a infância de vocês até que cada um de vocês tomasse um rumo, e graças ao bom pai, todos vocês tomaram um rumo sadio na vida, se formando, você também se formou, estudou e tal. Bom, mas então o que acontece? Eu estive conversando com a sua irmã há pouco tempo, e eu disse para a sua irmã o seguinte, eu quando me tornei rapazinho, eu comecei a trabalhar e a estudar, eu achava, por causa desses meus traumas
né, que eu tive desse afastamento de uma vida boa, eu comecei a raciocinar que todo mundo que tivesse dinheiro era ladrão. Que todo rico era rico, que era ladrão, que roubava, passava os outros para trás. Né? Até que eu cheguei a uma conclusão que eu falei, meu Deus, hoje eu tenho uma vida melhor do que eu tinha, isso foi meus 20 e poucos anos, eu tenho uma vida melhor do que eu tinha, e no entanto ainda continuo com uma mente pobre, que é a pior pobreza que existe. A pior pobreza que existe é a mente pobre. E eu falei, não, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou ter uma mente milionária. Eu não preciso ser milionário para ter uma mente milionária. Eu vou ter uma mente milionária. Eu vou saber que a pessoa é rica porque ela trabalhou anos e anos, está certo? Existe rico que fez falcatrua da mesma forma que tem muito pobre que faz falcatrua. Né? Mas as pessoas ricas, na sua maioria, ficaram ricas porque trabalharam muito, investiram muito. Não existe sorte. Sorte existe para quem está preparado, presente ao evento. Então não existe sorte, essa palavra não existe nem na Bíblia. Certo? Quando diz, a palavra de Deus diz na Bíblia que Ele vai mudar a nossa sorte, essa sorte significa o nosso destino. Perfeito? Essa é a exegese dessa palavra. Então o que acontece? Eu repreendi isso em mim, eu passei a não raciocinar mais assim, porque a pior coisa que existe numa pessoa, mesmo que ela esteja numa situação socioeconômica boa, é ter uma mente pobre. E eu repreendi isso em mim. E quando conheci a tua irmã, embora ela já tivesse uma vida boa aqui na Alemanha, bem melhor do que ela tinha no Brasil, mas ela tinha uma mente pobre, em função das dificuldades que teve na infância dela. E eu disse para ela, falei que eu estou dizendo para você aqui agora. Eu passei também uma infância assim, muito difícil, sofrida, mas repreendi isso na minha vida. E a sua irmã, graças ao bom pai, em conversa comigo, ela passou, porque ela raciocinava assim também, que a pessoa que era rica porque roubava, passava os outros para trás, fazia falcatrua. Então ela passou também a ter uma mente rica, certo? E mudou, graças a Deus, a sua irmã mudou a forma de pensar. Por que eu iniciei falando sobre tudo isso? Porque eu não gosto muito de ditados, frases montadas, porque tem muitas frases montadas, muitos ditados estúpidos, talvez tão estúpido quanto aquele que os criou, né? Tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma estupidez muito grande, né? Me diga com quem és, que eu direi quem és, coitado de Jesus, né? Então, existe muito ditado estúpido. Mas eu não gosto muito de ditado, mas existe um ditado que eu sou obrigado a aceitar. E eu vou explicar por quê. Né? Que o ditado é o seguinte, os fins não justificam os meios. Vou repetir, os fins não justificam os meios. Né? Isto é, não é porque eu tive um passado glorioso que me dá o direito de, em função desse passado glorioso, eu fazer um monte de porcaria, um monte de ter um monte de atitudes que prejudicam o meu próximo. Eu vou dar um exemplo a você. Né? Vamos lá. Você é muito nova. O meu filho mais velho é mais velho que você. Então, veja bem, o Brasil não começou na era Lula e Dilma. O Brasil começou em 1500. Muitas coisas maravilhosas foram feitas naquela época, muito mais maravilhosas do que estão sendo feitas agora. Você quer ver? Veja bem. Logo que assumiu o governo provisório, em 1930, Getúlio Vargas, você deve ter ouvido falar, ele criou o Ministério do Trabalho. Esse Ministério do Trabalho ficou conhecido como o Ministério da Revolução. Tamanha era a sua preocupação com a causa do trabalhador. Até então, o trabalhador estava entregue à sua própria sorte. Através dessa revolução social, inúmeros benefícios foram concedidos aos trabalhadores. Surgiu a lei dos 2/3, que era a lei da sindicalização. O regime das 8 horas, que não existia esse regime de 8 horas de trabalho. Surgiu o salário igual para o trabalhador igual. Né? Surgiu a licença maternidade e a instituição da carteira profissional. Até hoje aceita com dificuldade pelos patrões. Os patrões não queriam carteira profissional. Em 1933, foi regulamentada a concessão de férias.
E foi criado o IAPM, IAPC e IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, Bancários e Comerciários. E 2 anos depois foi criado o IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Agora vamos lá. Em 1935, para assegurar a estabilidade no emprego, foi instituído o pagamento de vultuosas indenizações para quem despedisse o funcionário sem justa causa, além de responsabilidade por acidente de trabalho. Ele reformulou os institutos de previdência e criou a Justiça do Trabalho, que foi indubitavelmente o maior benefício já concedido aos assalariados. Vamos lá. Em 1940, Getúlio decretou a lei do salário mínimo, com valor de R$240 mil, o que equivaleria hoje a R$1.800, vou repetir. Ele criou o salário mínimo com R$240 mil, que hoje seria R$1.800, muito longe da realidade do salário mínimo de hoje, né? A seguir, ele criou um imposto sindical para subsidiar os sindicatos. Em 1942, ele criou o SENAI. Em 1º de maio de 1943, ele criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, essa que você conhece, a CLT. Em 1945, ele autorizou a criação da CGTB, Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil. Bonito, hein? Além de assegurar o direito de greve dos trabalhadores. Instituiu o voto feminino. Você hoje vota, hoje nós temos uma presidenta, como a turma chama aí, né? Porque ele instituiu o voto feminino. E, ao mesmo tempo, ele deu meio a um rigoroso processo de industrialização do país. Aliás, só para você ter uma ideia, eu não sou favorável ao americano, né? Porque a tendência nos Estados Unidos, talvez você não saiba, eles aparecerem todos os sindicatos de diversas categorias. Lá já não existe sindicato de bancários. Os sindicatos de comerciários só existem em poucos estados, porque os estados são independentes. E por que isso? Porque lá nos Estados Unidos não existe a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Não existe a unidade sindical, não existe o imposto sindical, nem existe a estabilidade na lei para diretores sindicais. Quando surge um sindicato novo lá nos Estados Unidos, os patrões demitem, acabam com esse sindicato e faz outro sindicato pago para negociar no lugar do verdadeiro. Por quê? Porque eles sabem que a criação de sindicatos, na opinião deles, né, é a criação de uma fera que vai criar todo um problema para o futuro. Muito bem. Vamos agora, falando sobre um homem que fez muito pelo Brasil, vamos agora ver atitudes e coisas que aconteceram, principalmente no atentado da Rua Toneleiro. Vamos lá. No dia 5 de agosto de 1954, ocorreu um evento considerado como o mais dramático da história política brasileira, que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, que foi a tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, ferrenho opositor de Getúlio Vargas. Gregório Fortunato foi acusado de ser o mandante do crime, do qual Lacerda saiu levemente ferido, não tendo a mesma sorte, né, o major da Aeronáutica do Brasil, Rubens Vaz, que foi baleado e morreu a caminho do hospital. Rubens Vaz estava junto com Carlos Lacerda. A polícia fez busca e apreensão na casa de Gregório, que era o chefe de segurança do Getúlio Vargas, e encontrou papéis que mostravam que, apesar de receber, olhe bem, ele recebia um salário de 15 mil cruzeiros, Gregório era dono de um conjunto de bens estimado em torno de 65 milhões de cruzeiros. Deu um homem que foi filho de escravos, trabalhou na lavoura. Os documentos apreendidos revelaram ainda que Gregório comprou por 4 milhões 2 propriedades do filho mais moço do Getúlio Vargas, que foi o Samuel Sarmãe Vargas. Ele era chamado Maneco.
que se encontrava numa situação financeira difícil, né? Quando os documentos vieram a público, Getúlio Vargas inicialmente não acreditou na veracidade, né? Era outro que dizia não sei, não vi, né? Depois ficou profundamente abalado, diz a história. O atentado desencadeou uma crise política que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas, com um tiro no coração em 24 de agosto de 1954. Em 1956, os acusados do crime da Rua Toneleiro, que ficou comprovado, né, que foi mandado pelo Gregório Fortunato, foram levados ao primeiro julgamento. Gregório Fortunato foi condenado a 25 anos como mandante do crime. A pena dele foi reduzida a 20 anos depois por Juscelino e depois a 15 anos por Jango. Mas ele não chegou a sair da cadeia. Sabe por quê? Porque em 23 de outubro de 1962, Gregório Fortunato foi assassinado na penitenciária Frei Caneca. Eu conheço bem essa penitenciária. No Rio de Janeiro, pelo também detento Feliciano Emiliano Damas, o que é apontado por muitos como queima de arquivo, já que o Anjo Negro, como era chamado Gregório, né, escreveram um caderno de anotações, o único objeto de sua propriedade que desapareceu na prisão após a sua morte. Então, veja bem, como eu disse no princípio, no meio desse vídeo longo que está ficando, né, os fins não justificam os meios. Getúlio teve muitas coisas maravilhosas que ele fez pelo país, mas o Gregório Fortunato, que é o chefe da segurança dele, não ia tomar essa atitude de mandar pessoas para matar Carlos Lacerda, se não tivesse autorização do próprio presidente. Então ficou comprovado que a autorização veio do presidente e Getúlio se suicidou, deixando a famosa frase: saio da vida pública para entrar na história, que foi que ele deixou por escrito, né? Porque chegou um ponto que não tinha, ele com esse suicídio tentava então não macular mais a imagem de tudo aquilo que ele tinha feito de bom para o Brasil, mas não justifica termos atitudes. Por que eu estou dizendo tudo isto? Estou dizendo tudo isso porque o meu medo é que a história se repita, mudando simplesmente os personagens, né? Antes foi Carlos Lacerda e agora pode ser o juiz Sérgio Moro, mas Deus não vai deixar que isso aconteça. Então, veja bem uma coisa. Agora eu vou responder o que você mandou para mim, né? Você disse que no futuro o Brasil, o futuro do Brasil, se esse golpe se concretizar, a Bolívia e Venezuela declarará oficialmente que não reconhecerá o governo golpista do Brasil. Então vamos lá, vamos começar pela Venezuela. Na semana passada, em que o petróleo bateu pico de $72 o barril no mercado futuro para o mês de maio, o Brasil anunciou a conquista da sua autossuficiência em produção de petróleo. Ou seja, o Brasil passa a extrair das suas jazidas um volume de óleo superior ao total de combustíveis que o mercado interno consome. Muito mais do que é consumido no Brasil. É uma independência econômica internacional importante. E não é por acaso que a data escolhida para anunciar foi o dia 21 de abril. Hoje, dia de Tiradentes, mártir da luta contra a coroa portuguesa. Há quem lembre que o desafio de manter a autossuficiência será maior à medida que o país alcance taxas de crescimento econômico desejada, acima de 5% ao ano. O consumo de combustível, talvez você não saiba, no Brasil é muito baixo, o que acelerou o processo de autossuficiência. Hoje ele não depende mais de Venezuela. Segundo as estatísticas, o consumo nacional é de 4 barris por ano por habitante,
Enquanto que em países como a Espanha e a Itália, essa relação chega aos 12 barris por habitante. Nos Estados Unidos, o consumo é de 25 barris por habitante. Se o brasileiro consumisse como o espanhol, nós precisaríamos de 3 vezes mais petróleo por sermos autossuficientes. Agora, sabe por que a Venezuela ela exporta bastante, exportava, né, para o Brasil? Muito mais ela precisava exportar do que o Brasil de comprar. Sabe por quê? Talvez você não saiba. Agora, no mês passado, esse presidente economista que tem lá, o Maduro, já arrebentou com o país, ele aumentou em 6 mil% o preço da gasolina. Sabe para quanto foi o preço da gasolina? Com o aumento de 6 mil%, ela foi para convertendo, né, porque no holandês não vale nada, convertendo para o real, ela foi para R$1,20 o litro. Puxa, mas aumentou 6 mil%, foi para 1,20, ela 0,09 o litro. Puxa, mas que país maravilhoso, porque a gasolina assim tão barata. É tão barata porque o povo não tem condições de ter carro, porque o povo passa fome, porque o povo vive numa miséria da mesma forma que o povo de Cuba, né, onde o médico ganha $50 de salário por mês. O povo passa agruras como nunca passou, não tem nem condições de ter carro, num país que produz muito petróleo, por isso, porque é a lei da oferta e da procura. Se não existe procura, então a oferta baixa, e é por isso que o petróleo é muito barato lá, e é por isso que ele tinha muito mais interesse em vender para o Brasil, né? Com relação a Evo Morales, eu quero lhe dizer que todo esse tratado que foi feito do gás entre Bolívia e Brasil foi feito há 20 anos, muito antes de Lula e de Dilma existir. Para mexer nisso daí, principalmente que nas últimas pesquisas que foram feitas, aliás, votações, não me lembro o nome que eu citar agora, ele não vai ser reeleito, né? Não vai ser reeleito. Então, nós devemos ter muito cuidado em postar, em compartilhar certas publicações. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus me ensinou nesses anos todos, né? Porque eu aceitei Jesus há exatamente 50 anos atrás, para você ter uma ideia, se não era nem nascida. Então a palavra de Deus me ensinou que aquilo que está escrito na Bíblia, ela não tem muito valor. Calma, não se assuste. Ela tem valor no que está por trás do que está escrito, que nós chamamos hoje de exegese da palavra. Eu vou te dar um exemplo. Em Hebreus 11:1, se fala que nós devemos crer naquilo que nós não estamos vendo. Isso, na realidade, significa sermos visionários, né? Então, nós temos que ler cada versículo da Bíblia interpretando o que Jesus, o que Deus quis dizer com aquilo que está escrito, e não ao pé da palavra, né? E não simplesmente ler, porque senão não teria valor nenhum a palavra de Deus. E sim, o que significa, o que está por trás daquelas palavras. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de manifesto, está na cara que isso daí você deu um CTRC e um CTRV, né, você copiou, isso aí deve ter sido, com certeza foi feito pelo PT, né? Então, por quê? Agora, vamos observar o que está por trás. Vamos fazer a exegese, digamos assim, desse manifesto. Esse manifesto, veja bem, esse manifesto, quando diz que lá no final irão surgir protestos no norte a sul contra o governo. Gente, esse tipo de aviso é uma forma subliminar de chamada à violência, de chamada a conflitos. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Cuidado, não compartilha isso, porque compartilhar isso é chamar o povo para a guerra. Esse é o objetivo, e essa é a mensagem subliminar no que está escrito aqui, certo? Então,
a gente tem que ter muito cuidado quando a gente posta alguma coisa e temos que verificar o que está por trás daquelas palavras, o que está por trás daquilo que quem o escreveu, que está na cara, que isso aqui foi feito pelo PT, tá certo? Que é apavorar. Por quê? Porque a população é ignorante. Um governo cresce muito na proporção que o seu povo é ignorante, tem falta de cultura. A maioria está crendo que isso daí, é uma verdade. Por quê? Porque a maioria da população brasileira, lamentavelmente, é ignorante em termos culturais. Não sabe fazer uma interpretação, não sabe fazer uma análise do que está por trás daquilo que está sendo dito. Com relação ao que você fala sobre o Unasul, é brincadeira, né? Você fala sobre o Unasul, sobre Rússia, Índia, China e África do Sul, pelo amor de Deus, o Brasil nunca precisou de nenhum desses países e nunca vai precisar. Volto a dizer, o Brasil não começou na era Lula e Dilma. E quando aqui, tanto isso aqui foi feito pelo PT, que aqui diz no final, né? As nações são aliadas do governo populista de Lula, que poderá declarar a guerra. Então, na realidade, estão convocando para a guerra. Né? Então, aqui, deixa eu só ver aqui mais um pouco, né? Pois todos são apaixonados pelo Lula, tem o Lula como seu ídolo guerreiro. Isso já era, gente. Isso é um passado. O Lula, ele não é comunista, porque ele vive na riqueza. O que ele tem não é esse triplex e essa chácara, não. Gente, hoje a coisa está muito grande. Ele não é comunista. Ele vive na riqueza. Ele não é socialista, porque ele só pensa nele próprio. Né? Ele chegou a envolver os próprios filhos nas falcatruas. Ele também não é capitalista, porque ele não produz nada. Ele não produz nada. Nem com capital, nem com trabalho. Porque ele se aposentou aos 20 e poucos anos de idade. Ele é um ser abjeto, desonesto, mentiroso. Em resumo, ele não existe. Cuidado. Cuidado quando você compartilhar alguma coisa. Fica com Jesus e que Deus lhe abençoe.